Olá pessoal, sou o Mário Trentin, sejam bem-vindos a essa apresentação sobre gestão ágil, futuro do trabalho. Eu sou Educational Advisor no Grupo Primo, Microsoft Regional Director e também Global Manager do PMI, para a gente poder falar um pouquinho sobre todas essas tendências em mudanças do trabalho, na gestão ágil. Você que trabalha na área de tecnologia provavelmente está vendo essas mudanças todas na forma de criar equipes, de gerenciar os processos, e tudo isso impacta a nossa organização como um todo. Na verdade, nós estamos falando sobre o presente do trabalho. Essas mudanças vêm ocorrendo nos últimos 4 anos de uma maneira acelerada e muito mais durante a pandemia. Não só com o trabalho remoto, mas times híbridos, times virtuais, que têm criado novas oportunidades e também novos problemas para as organizações. Novos problemas porque agora é muito mais difícil você controlar tarefas, horário de chegada, horário de saída. E por outro lado, nós temos oportunidades de atingir pessoas ou de ter equipes trabalhando em múltiplos lugares. Isso exige novas formas de organizar arquitetura organizacional, ou seja, as equipes, os seus processos e as ferramentas que dão suporte para isso. Passando por uma evolução rápida aqui, quando a gente pensa em organizações, muitas vezes já vem à cabeça aquela hierarquia, você tem um CEO, diretores, presidentes, enfim, e vai criando uma determinada cadeia de reportes das pessoas. Por que que esse modelo funciona e funcionou muito bem por vários anos, aí, né, por vários séculos? Então essa chamada burocracia ela foi criada por Max Weber com o objetivo de dar direcionamento para as pessoas. Em uma época em que nós não tínhamos uma velocidade de comunicação, de colaboração, de mudança no ambiente externo. Então aí você pensa que nós fazemos os planos lá em cima de objetivos, passa isso para os seus gerentes, passa isso para os seus supervisores, até chegar nas suas equipes, e a gente faz aqueles planos, né, de 1 ano para frente, 6 meses para frente, às vezes 5 anos para frente. Hoje nós precisamos de muito mais autonomia e velocidade para poder desenvolver novos produtos, novos aplicativos, novos serviços, atender os clientes de uma maneira mais fluida e mais rápida. O que tem levado a organização buscar equipes menores e buscar organizar essas equipes em torno de objetivos e cadeias de valor. Apesar que na figurinha parece muito fácil, porque a gente simplesmente vê as bolinhas aqui com 5, 7 pessoas, 10 pessoas. Quando a gente pensa que são várias bolinhas dentro de uma empresa de 100, 200 pessoas, como é o Grupo Primo, num crescimento rápido, ou você pensa em organizações ainda com mais pessoas, 1.000 pessoas, 20.000 pessoas, como é a Amazon, que continua mantendo as suas equipes limitadas a 10 pessoas, isso significa que a gente precisa repensar todo o processo e repensar as ferramentas. Porque as ferramentas são um grande entrave em toda mudança organizacional. Quando a gente olha para esse panorama aqui, em que temos arquivos espalhados, temos arquivos offline, arquivos do Excel num computador para controlar tarefas, compartilhando as coisas com anexos por e-mail, pendrive, enfim, uma série de coisas, isso é um entrave à velocidade e à colaboração. Porque nós temos muitas vezes vários arquivos para uma determinada coisa, não temos um lugar centralizado, não temos coautoria, não temos colaboração. Além de vários outros problemas que surgem hoje nas organizações, voltado aos aspectos de LGPD, de segurança e vazamento de dados, às vezes de sistemas paralelos que são criados na organização, alguém vai lá e faz uma assinatura de um Trello, Asana, enfim, que são todas ótimas ferramentas, mas que muitas vezes não fazem parte da sua governança de TI. E aí nós começamos a ter como se fosse uma federação de várias ferramentas para gerenciar arquivos, gerenciar o conhecimento, gerenciar tarefas. O resultado disso no curto prazo, muitas vezes parece que a sua equipe está se auto-organizando e sendo mais rápida, mas você está perdendo uma boa parte do conhecimento geral da organização, da sinergia entre as equipes e da interface entre essas equipes. Então, quando a gente pensa num modelo ideal, como o Spotify Method, que muita gente quer copiar hoje, nós estamos falando, na verdade, de uma mudança de cultura, de enxergar o ecossistema da organização de forma diferente e de que isso seja suportado por ferramentas. Então, simplesmente tentar transplantar ou copiar o Spotify Method para a sua organização
dificilmente vai funcionar. Quem acompanha esses métodos, ou por exemplo, um livro muito bom que se chama Agile Enterprise, é um livro já mais antigo do Ken Schwaber, um dos signatários do Manifesto Ágil, ele fala que para a organização se tornar ágil, ela precisa de pelo menos 3 anos para adotar isso e 5 anos para ficar realmente bom. Então, se por um lado a gente vê alguns cursos rápidos, né, para você tornar a sua organização ágil em poucos meses, poucas semanas, é claro que a gente pode tornar uma equipe ágil e que a gente pode ir expandindo isso aos poucos, mas a agilidade organizacional vai muito além disso. Se só a sua equipe tiver um quadro Scrum e um Scrum Master, um Product Owner, mas a sua área de RH não tem uma visão de agilidade, a sua área de compras não tem uma visão de agilidade e todas as outras que interagem com você também não, significa que você vai ficar, na verdade, cheio de bloqueios. A sua equipe é ágil, mas ela vai ficar talvez mais lenta ainda do que era anteriormente, porque você depende de todas as interfaces externas, né? Internas e externas. Então, o que o Spotify Method fez ao longo de alguns anos, é uma jornada de desenvolvimento, foi focar nos papéis das pessoas, no alinhamento disso em torno de serviços que são prestados entre as equipes, dos objetivos e aí fazendo esse trabalho de cross-polinização. Ou seja, uma equipe desenvolve maneiras de trabalho, conversa com outras equipes como comunidades de práticas e aí foram surgindo as tribes, guilds e o modelo como um todo. Mas como que a gente pode aplicar isso na prática, seja você que tem uma startup, uma organização maior, um departamento, uma área de projetos ou uma área de não projetos? A gente precisa pensar nas nossas equipes como prestadoras de serviço para a organização. Essa figurinha aqui, ela tem muito detalhe, bastante confusa aqui, mas recomendo quem tiver mais tempo, né? Não só o nosso talk aqui de 15 minutos, mas o Team Topologies fala sobre como que nós podemos construir arquiteturas de equipes. E existem alguns tipos de arquiteturas de equipes, como por exemplo, uma equipe que faz a entrega de valor. E essa entrega de valor, ela precisa ser fim a fim. Então, o mesmo grupo ali numa cadeia de valor que entrega, por exemplo, um serviço aqui como a Finclass, ela faz a sua parte de definições, ela tem a sua parte de tecnologia, ela tem a sua parte de vendas, de Customer Success, porque esta cadeia integrada, ela consegue entregar um serviço para os seus clientes sem ter quebras. Nas organizações que são hierarquizadas, nós muitas vezes vemos um serviço todo quebrado lá fora. Você pensa como empresas mais antigas, aí, empresas automotivas. Aí você tem um departamento de chassi, motor, enfim, sistemas de conforto, atendimento ao cliente e vendas, todos como departamentos separados. Na hora que você tem algum problema com o cliente, aí isso vai para vendas, que vai para o suporte, mas é um problema de motor, que vai para não sei onde, e você não tem o ownership. Então essa cadeia de valor, dentro de uma vertical de valor, né, você definiu o que chamamos de Value Stream Mapping, é o primeiro passo. A partir disso, nós vamos criar as equipes de apoio. Então tem RH, tenho compras, tenho uma equipe técnica, uma equipe que cria um centro de excelência de arquitetura ou de gestão de projetos e outras coisas. Eles vão ter que ter catálogos de serviço para prestar serviços para estas verticais. Dessa maneira você vai conseguir que a sua equipe, né, não só a sua equipe, mas a sua organização como um todo tenha uma capacidade de se adaptar muito maior. Seja utilizando ferramentas simples que têm surgido, ferramentas low-code, você pode utilizar o Power Platform, Pipefy, Monday, muitas ferramentas low-code que têm surgido por aí, ou mesmo sistemas internos da organização podem ser desenvolvidos nas mais diferentes plataformas, e aí, de novo, você vai pesquisar aquilo que está à sua disposição, mas pensar da arquitetura organizacional, os seus processos e catálogos de serviço, isso precisa de alguma maneira ser codificado dentro de ferramentas. Porque se você não conseguir encontrar esse conhecimento, seja dentro de uma intranet, seja dentro de um portal, seja dentro de um Discord, se essa for a ferramenta oficial da organização, de uma ferramenta como o Slack ou de uma ferramenta como o Teams, você vai ficar sempre com aquelas informações todas espalhadas. E o resultado disso agrega pouco valor sob o ponto de vista de eficiência. Porque você pensa num processo ou numa cadeia de valor que foi muito bem definida, mas que a maior parte das suas etapas ou dos seus passos são feitos manualmente.
E é isso que gera muito problema. Imagina numa situação aí muito simples, que a gente quer controlar, por exemplo, horas trabalhadas das pessoas nos projetos, dentro das verticais ou dentro das equipes, entregas. Se cada uma delas está em lugares diferentes, medindo isso de forma diferente, a gente nunca vai conseguir realizar uma priorização centralizada. Então, você chegar, por exemplo, numa P-Planning, se você está utilizando Safe, ou outras maneiras de gerenciar o seu portfólio, que é fundamental para a tomada de decisão da organização, isso nunca vai ser possível. Você vai acabar tomando decisões com dados incompletos. Então, a centralização, aqui só a título de exemplo, o Microsoft Teams, mas poderia ser também Slack, Discord e outras ferramentas, contanto que você defina uma única plataforma de colaboração e comunicação e gestão das tarefas e entregas da sua organização como um todo, da sua empresa como um todo. Quando a gente tem vários canais de comunicação, começam a surgir as quebras, né? A mensagem está no WhatsApp, está no Teams, está no Discord, enfim, né? A gente nunca consegue encontrar a informação que nós precisamos. E o que nós caminhamos no final, chegando aqui até para a última parte da apresentação, é a era que chamamos da hiperagilidade. É isso que nós estamos vendo daqui para frente, de 2020, 2022 para frente. Essa chamada hiperagilidade envolve um alinhamento organizacional muito grande em torno de cadeias de valor, que agora a gente chama de um ecossistema de value streams, porque quando a gente pensava no passado, a organização tinha uma única cadeia de valor. Você pegar aquele modelo antigão aí, que talvez algumas pessoas conheçam, né? A cadeia de valor de Porter, você tinha uma única cadeia de valor da organização. Hoje nós temos um ecossistema de cadeias de valor, quer dizer, muitas vezes é mais do que uma cadeia de valor. Você pode estar vendendo software, você pode estar com treinamento, com consultoria, todos dentro de uma mesma organização, são cadeias de valor. Mas nós temos que nos preocupar com os sistemas de suporte que dão a governança para isso, porque embora cada um tenha a sua autonomia, eu tenho uma governança de procurement, uma governança financeira, um centro de excelência de processos, uma arquitetura de tecnologia que vale para todo mundo, para que eu possa aproveitar essas sinergias. Então, o que a gente tinha de modelo Safe, por exemplo, né, as setinhas aqui mostram uma maneira de a gente poder caminhar pelo value stream dentro do Safe, de forma simplificada. O que nós precisamos hoje em dia é entender o value stream, os trains de soluções, né, o solution train, quer dizer, o que eu quero fazer ali de um roadmap de cada uma das soluções dos seus backlogs dentro desses sistemas de valor. E aí sim vem backlogs de equipes dentro de alguma ferramenta centralizada. Isso significa que, se a gente pensar hoje, nós temos tecnologias disponíveis que permitem a gente enxergar os backlogs das verticais da organização desdobrados até eu chegar lá nas últimas equipes. Era um desenho que tinha nesse livro bem antigo do Agile Enterprises, do Ken Schwaber, que ele fala que lá no nível mais alto da organização, vice-presidentes, diretores, a gente definiria os objetivos, que é um prelúdio aí dos OKRs que temos hoje, ou os OKRs, mas que essas coisas seriam desdobradas em equipes até chegar em sub-equipes, né, com o PO dos POs, Scrum Master dos Scrum Masters, de uma maneira escalável, mas nós não tínhamos ferramentas para isso. Então, quando a gente olha para uma figura como essa, em 2014 eu tive a oportunidade de criar isso em algumas grandes organizações, mas na verdade era como se fossem várias salas físicas mesmo, que a gente ia lá e colocava aquele papel na parede, um monte de post-it, ia para outra para detalhar os post-its de cada sala. E para fazer a rastreabilidade de tudo isso, eram fotos de WhatsApp, de updates entre as equipes. O que torna o processo muito mais lento, muito mais cheio de erros, com uma série de dificuldades. Hoje, repensar esses processos e encontrar as ferramentas de apoio para eles, qualquer uma dessas, né? ClickUp, Monday, enfim, Microsoft 365, Google Business, é o que chamamos de hiperagilidade, que depende de um uso de tecnologia por todos os funcionários da sua organização. Essa alfabetização digital mínima de conseguirmos trabalhar em nuvem, com ferramentas de comunicação e colaboração e com ferramentas de gestão de tarefas. Bom, é isso aí. Tenho os meus contatos aqui, pode me encontrar no Mário Trentin, tanto no YouTube, Instagram e no LinkedIn. Prazer enorme falar aqui com vocês e até a próxima.